Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida agora e sobre a sua família também. Amém? E olha, irmãos, eu estava aqui orando, pedindo a Deus uma palavra, e o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Diga aos meus filhos que eu sou o descanso para suas almas. Eu sou aquele que trago o refúgio, a paz, a segurança, e principalmente você, meu querido irmão, que hoje chegou aqui, você que está cansado, você será renovado espiritualmente. Pode ter certeza disso, tá bom? Você não entrou aqui por acaso, você chegou no lugar certo. Eu sei, irmãos, que muitas vezes a gente começa aqui a oração da manhã, a oração da noite, e parece que a gente chegou de uma guerra, não é verdade? Eu sei a luta que você passa. Muitas vezes o inimigo se levanta tão forte e ele coloca principalmente um cansaço. Irmãos, eu nunca vi Deus usar uma pessoa cansada, uma pessoa que está assim totalmente debilitada, sobrecarregada. Primeiro Deus tira os fardos dessa pessoa e aí depois ela se torna um instrumento poderoso de Deus. Eu confesso para vocês que muitas vezes eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, mas aí o Espírito Santo me toca, ele me enche, ele me fortalece e aí eu venho aqui e gravo o vídeo para vocês. E hoje eu sinto assim, sabe, que muitos de vocês estão como se estivesse com peso sobre os ombros, mas isso tudo vai passar. Eu tenho certeza disso. O Espírito Santo de Deus, ele não erra endereço. Ele te trouxe aqui e a sua vida nunca mais será a mesma, tá certo? Então vamos lá, irmãos. Eu vou ler para vocês aqui uma passagem que está em Gálatas, capítulo 6, o versículo 9. Mas antes disso, eu só peço uma coisa bem rápido. É só você clicar aqui embaixo, ó. Tem um botão inscrever-se. Eu quero muito que você seja inscrito para você fazer parte aqui da minha lista de oração. E do lado vai aparecer um sininho. Clica no sininho e seleciona a opção todas para você receber a notificação no seu celular sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Confirma aqui para mim, escreva aqui nos comentários se você tem recebido 3 notificações todos os dias. Da oração da manhã, o vídeo da tarde que eu tenho colocado com mensagens atuais, sempre baseadas na Bíblia, e também a oração da noite. Escreva aqui para mim para eu saber, tá bom? Então vamos lá. Irmãos, eu quero ler com vocês Gálatas 6, o versículo 9. Presta muita atenção, olha o que está escrito. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Olha que coisa linda, irmãos. Eu vou ler de novo, hein? Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. Olha isso. No momento certo, nós teremos uma colheita de bênçãos. Mas aí ele finaliza dizendo assim, ó, se não desistirmos. Irmãos, quantas pessoas hoje, né? Elas desistem fácil, desistem do casamento, da faculdade, do emprego, porque elas querem um alívio para a sua dor, não é assim? As pessoas querem aliviar o seu cansaço, a sua ansiedade, sua preocupação. Muitas pessoas, elas começam até a frequentar um psicólogo, um psiquiatra, e isso é bênção, Deus capacita mesmo essas pessoas. Mas, irmãos, muitas vezes, a única coisa que nos falta é dobrar o nosso joelho, é orar, é pedir que Deus tire de nós essa preocupação, essa ansiedade, essa inquietação, tá certo? E aqui está dizendo assim, ó, nós não devemos nos cansar de fazer o bem, ou seja, devemos continuar praticando o bem, amando as pessoas, semeando, né? Porque aqui está dizendo, ó, se você não desistir, você vai colher muitas bênçãos. E aí, irmãos, tem muita gente que quer colher bênçãos, mas não quer plantar, não quer fazer a sua parte no casamento, na sua vida cristã, na vida das pessoas. Irmãos, nós precisamos primeiro plantar para depois colher. E a promessa é que Deus, ele não vai deixar faltar nada para você. Ele vai suprir todas as suas necessidades, ele vai te encher com paz, com alegria. E eu quero que você me responda aqui uma coisa. Qual foi a última vez que você se alegrou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você sentiu a presença de Deus? Hoje eu creio que você vai sentir essa presença, eu não tenho dúvidas, tá certo? Irmãos, quando eu li essa passagem aqui, que Deus pediu para eu falar para você, eu me lembrei de José. Eu sei que a maioria de nós conhece a história de José do Egito, né? Mas é interessante algumas coisas que eu vou trazer para você aqui hoje. E depois nós já vamos orar, tá bom? E uma coisa que eu percebo é que José, ele recebeu um sonho de Deus, nós sabemos, né? E no sonho, toda a família dele estava se curvando diante dele. Ou seja, um dia a família de José iria precisar dele por alguma razão. Só que naquele momento que José teve o sonho, ele decidiu relatar para toda a sua casa. Num café da manhã, no momento que ele estava ali reunido, ele contou muito feliz daquele sonho. Só que, irmãos, nem todas as pessoas vão se alegrar com a nossa vitória. Eu sinto te dizer isso. Nem todo mundo vai torcer pelo seu crescimento. Quando você contar, às vezes, alguma bênção que Deus está fazendo, às vezes, algum momento que Deus falou com você, te fez uma promessa,
você tem que pensar muito bem com quem você vai compartilhar, porque nem todo mundo vai se alegrar. Muitas vezes essas pessoas vão jogar um balde de água fria na sua vida, não é assim? Esses dias mesmo, irmãos, uma mulher contou para mim: pastor, olha, eu fui contar lá em casa que eu aceitei Jesus, eu estava toda feliz, né? E eu achei que eles iriam se alegrar comigo. Mas pastor, você não vai acreditar, os meus filhos começaram a tirar sarro de mim, começaram a zombar de mim. Irmãos, Jesus já tinha falado que isso ia acontecer. Ele disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, porque um pai vai se levantar contra o filho contra o pai, irmão contra irmão, porque as pessoas infelizmente estão cegas espiritualmente e elas não conseguem enxergar a alegria, a bênção que foi você ter entregado sua vida a Jesus, entendeu? E por isso o que você tem que fazer? Você tem que continuar semeando, continuar fazendo bem, mesmo que tudo esteja errado. A sua obediência vai trazer recompensa. Guarde isso e não se esqueça, se você continuar sendo obediente, Deus vai continuar fazendo a obra. E muitas pessoas que hoje não acreditam em você, a Bíblia traz uma promessa no Salmo de número 40, o versículo 3, que muitos verão a obra de Deus na sua vida, temerão e passarão a confiar no Senhor. Amém? Mas para isso, você não pode desistir. Irmãos, não podemos esquecer que o próprio Cristo disse: nesse mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu já venci tudo por vocês. E voltando aqui a falar sobre José, José relatou para os seus irmãos, e naquela hora, irmãos, os próprios irmãos dele tiveram ódio dele, inveja, ciúmes. E a Bíblia conta que um dia o pai de José falou o seguinte: José, leva uns pães lá para os seus irmãos, talvez eles estejam com fome. E quando José estava se aproximando deles, eles começaram a zombar e disseram: "Ih, lá vem o tal sonhador, aquele que sonha os sonhos de Deus." E começaram a zombar, sabe? E pegaram José e lançaram ele no poço. Só que um dos irmãos teve compaixão e ele pensou: não é certo a gente matar esse menino, ele não fez nada. E então tiraram José do poço, e então estavam passando naquele momento uns mercadores e decidiram vender José como escravo. Olha que absurdo, irmãos. Hoje a gente vê isso, a mesma coisa acontecendo, né? Irmão traindo irmão, denunciando, pessoas matando umas às outras. É um absurdo, irmãos, a falta de amor. E naquele momento José foi vendido como escravo. Só que Deus, irmãos, estava no controle de tudo. E José foi vendido como escravo para um homem chamado Potifar. Potifar era um senhor, um braço direito de Faraó. E José ficou ali na casa dele, dando o seu melhor, porque mesmo que José não entendesse o porquê de tanto sofrimento, o porquê de tanta luta, tanta perseguição, mesmo assim ele continuou fazendo o bem, dando o seu testemunho como homem de Deus, ele continuou plantando o bem. E então a esposa de Potifar, ela percebeu que aquele menino era diferente, era um escravo diferente, ele tinha assim, boa aparência, ele tinha bons princípios, talvez estava o tempo todo, né, cantando louvores, cantando o hino da harpa, ou seja, brincadeira aqui, né? José estava sempre louvando ao Senhor, era um escravo diferente. E ela então se apaixonou por aquele menino, ela começou a cobiçar aquele jovem. E então a Bíblia diz que um dia ela armou o bote, ela decidiu atacar José, ela quis agarrar ele, queria se deitar com ele. Mas José pensou: eu estou longe dos meus pais, da minha família, mas eu ainda sirvo a Deus, por mais que ninguém esteja vendo, o meu Deus está vendo. Irmãos, olha a obediência desse rapaz, porque José, quando ele foi vendido como escravo, a Bíblia deixa claro que ele tinha 17 anos de idade. Irmãos, José ele foi se tornar governador do Egito com 30 anos, ou seja, desde quando ele foi vendido como escravo até se tornar governador do Egito, braço direito de Faraó, foram 13 anos de muita provação. Talvez você está aqui me ouvindo, você já está sofrendo há muitos e muitos anos. Tem pessoas que sofrem por décadas. Irmãos, eu não entendo o trabalhar de Deus, mas uma coisa eu sei: Deus é fiel. No tempo certo, Ele exalta aquele que se humilha. E talvez você ainda não chegou no topo, naquele lugar de honra que Deus tem para a sua vida, porque você não está preparado ainda. Ou porque o seu coração ainda não está maduro. Talvez você precisa perdoar os seus irmãos, perdoar as pessoas. Ou porque talvez você ainda não está fortalecido bastante espiritualmente falando, porque se você não estiver preparado, irmãos, Deus não pode te colocar em lugares muito altos, porque a batalha também vai aumentar, entendeu? Quanto mais você cresce, mais o inimigo se levanta e você tem que estar fortalecido. Tem pessoas, irmãos, que dão tanto lugar para a carne, para o pecado, e aí quando Deus coloca coisas espirituais, coisas grandes, essa pessoa perde tudo. Ela joga tudo para o ar, por quê? Porque ela ainda não está madura espiritualmente. Então, irmãos, voltando a falar aqui de José, quando aquela mulher tentou abusar dele, a Bíblia diz que José correu dela. E é isso que nós devemos fazer, correr da tentação.
Só que as roupas de José ficaram nas mãos daquela mulher, e ela então, quando seu marido chegou, ela disse: tá vendo aquele escravo que você comprou? Aquele escravo tentou me seduzir. Olha que absurdo. E então Potifar ficou irado, irmãos. Ele ficou muito bravo e ele mandou José para a prisão. Olha como que são as coisas, irmãos. O diabo o tempo todo tentando manchar a imagem de José, tentando fazer ele esquecer a sua identidade. Olha, não foi fácil. E José ficou preso ali injustamente. Eu fico imaginando as lutas, os questionamentos que ele teve, mas ele continuou fazendo o bem, tá certo? A Bíblia diz que certo dia, 2 homens que estavam presos ali, o padeiro de Faraó e o copeiro de Faraó, eles tiveram sonhos e José interpretou os sonhos para eles. José edificou a vida deles e o tempo então passou até que aqueles homens foram libertos. E quando o copeiro de Faraó, ele estava para sair da prisão, José falou para ele: ô moço, lembra de mim quando você estiver lá diante de Faraó? Tenta falar com o Faraó que eu sou honesto, eu sou correto, eu não fiz nada de errado, eu fui preso injustamente, quem sabe ele se compadece de mim. Só que, irmãos, a Bíblia deixa claro que aquele homem acabou esquecendo de José. E eu aprendo uma lição aqui. Muitas vezes a gente quer que alguém sempre nos indique, alguém nos socorra, alguém nos tire daquela situação, não é assim? Quantas vezes a gente fica dependendo de uma bengala, vamos assim dizer, né? A gente quer que alguém nos favoreça. Mas, irmãos, Deus queria mostrar para José: José, não é o homem que vai te levantar, não é o homem que vai te honrar, sou eu quem vou fazer a obra. Glória a Deus por isso. E aí sabe o que aconteceu? 2 anos se passaram. José já estava com 30 anos de idade. Até que um dia, Faraó teve um sonho perturbador. E ele contou com a ajuda dos seus servos, mas ninguém sabia interpretar aquele sonho. E foi então que aquele copeiro se lembrou: ah, tem um rapaz lá na prisão. Ele interpretou os nossos sonhos. E então Faraó mandou chamar aquele jovem. E Deus foi fiel. Deus estava no controle como sempre. E Deus então deu a revelação para José e ele revelou o sonho para Faraó. E naquele momento Faraó ficou tão impactado porque o Espírito Santo de Deus havia usado aquele menino, aquele homem, né, que já tinha 30 anos. E naquele momento ele falou: a partir de hoje você será governador do Egito. Você vai governar junto comigo, porque a sua sabedoria, as dicas, os conselhos que você me deu só pode ter vindo de uma pessoa que anda com o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Não vamos nos cansar de fazer o bem, porque no momento certo colheremos muitas bênçãos, assim como José. Mas você não pode desistir. Glória a Deus. Olha, eu vou ungir aqui as minhas mãos com o óleo da unção e eu quero orar por você. Eu sei que você continua cansado aí, mesmo ouvindo uma mensagem tão forte, tão poderosa como essa da palavra de Deus, você ainda continua cansado, mas nessa hora, irmãos, é a hora que você tem que crer, porque a Bíblia diz que a unção despedaça todo jugo, ou seja, toda opressão do diabo, tudo aquilo que não vem de Deus, que tem amarrado a sua vida. Quando vem a unção de Deus, ela despedaça, ela destrói todo o poder do mal, tá certo? Então vamos crer, confiar, não na minha vida, não na minha presença, mas na presença do Espírito Santo. E eu creio que Jesus está aqui, ó. Eu já ungi minhas mãos com óleo. Se você puder, você vai fechar os teus olhos e no final eu peço para que você compartilhe esta oração com 3, 5 pessoas ou mais no WhatsApp e Deus estará te usando para a glória dele. Glória a Deus, vamos orar? Feche os seus olhos. Aleluia, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó, meu Pai, eu quero te louvar pela Tua palavra, que tem sido o nosso alimento diário. Como é bom, meu Deus, estar aqui nesse momento de oração mais uma vez. Como é bom estar aqui, meu Pai, reunidos com os meus irmãos. Por mais que nós estejamos à distância, eu creio que para o Senhor não há barreiras. Tem pessoas aqui, meu Pai, que moram fora do Brasil. Tem pessoas que moram em lugares distantes do Brasil, mas o Senhor vai lá agora. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor toque nessas pessoas agora. Já tem pessoas chorando, meu Pai, pessoas que não aguentam mais. Ó Deus, a opressão do inimigo foi tão forte desta vez que essa pessoa quase desistiu. Se não fosse o Senhor, essa pessoa já teria largado mão. Ó meu Deus, eu te peço aqui agora, Senhor, conforta, fortalece os teus filhos, meu Pai. Que tempo difícil, que batalha nós temos enfrentado. Oh, meu Deus, eu te peço aqui agora, renova a fé, a esperança desta irmã, deste irmão, dessa pessoa que tem orado comigo todo dia, meu Pai. Não tem sido fácil. Às vezes a perseguição vem de dentro de casa, vem do trabalho, vem na escola. Mas, ó Deus, nós estamos aqui te pedindo, dá-nos da Tua graça, da Tua força.
Assim como o Senhor disse para Paulo: meu filho, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza e a minha graça te é suficiente. Ó meu Deus e meu Pai, eu creio que a graça do Senhor está sendo derramada sobre a vida dos teus filhos. Eu creio, meu Pai, que hoje será um divisor de águas na vida de cada um. Essa pessoa nunca mais será a mesma. Muda, Senhor, a mentalidade. Tira, Senhor, o foco dos problemas, dos ventos contrários e coloca uma fé inabalável nesse coração. Senhor Jesus, Tu és o nosso autor e consumador da nossa fé e nós estamos aqui clamando ao Senhor: tem compaixão de nós, tem misericórdia. Jesus, eu estendo as mãos agora e eu te peço, tira com a mão, Jesus, toda dor, toda opressão, toda tristeza e angústia. Tira, Senhor, toda essa ansiedade, todo esse medo que tem afligido essa pessoa, que ela nunca mais venha se esquecer do dia em que o Senhor libertou ela das trevas, que ela nunca mais venha retroceder e desistir. Mas hoje, meu Pai, nós estamos firmando novamente um compromisso contigo. E eu creio que esta unção agora está sendo liberada sobre esta pessoa e a cura está vindo sobre o espírito, sobre o corpo, sobre a alma. A libertação, a renovação espiritual. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, cura todos os enfermos, todos os doentes, pessoas que estão com dor na coluna, pessoas que estão com dor no peito, dor nas pernas, dor de cabeça. Todo mal saia em nome de Jesus. Todo mal bata em retirada, toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus. E que o teu nome, Jesus, seja glorificado aqui hoje. Nós te exaltamos porque toda dor foi embora. Oh, meus irmãos, coloque a mão sobre o corpo, sobre a parte que antes estava doendo. Receba a cura agora, receba o milagre em nome de Jesus, aleluia. Creia que quando você for no médico, o resultado será diferente. Jesus está te curando agora, para louvor e glória dele. Não duvide, não temas, Jesus te curou, Jesus operou um grande milagre aqui hoje. Eu creio que vidas estão sendo transformadas, libertas, saradas e pessoas estão sendo salvas em nome de Jesus. Glórias a ti, Senhor. Obrigado, meu Pai, por tudo. Nós não merecemos, nós somos fracos e pecadores, mas o Senhor cuida de nós. O Senhor nos ama e o Senhor prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus que eu oro e eu já te agradeço por tudo. Amém. Glória a Deus. Aleluia.